Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Daremos continuidade à nossa playlist de hoje. Hoje vamos trabalhar com o menu Layout. Bom, dentro do menu Layout podemos encontrar as principais ferramentas de configuração de página. Essas são ferramentas necessárias, por exemplo, para você trabalhar com a formatação de um documento padrão ABNT e outras formatações como margem, orientação de página, tamanho, colunas e assim por diante. Bom, primeiro ponto que a gente precisa entender, estamos aqui no menu Layout, na parte superior do seu Word. Aqui embaixo você perceba que a gente está aqui no grupo Configuração de Página. A primeira informação que encontramos aqui são margens. Por exemplo, o que são margens? Aqui, esse desenho, ele demonstra aqui como se você estivesse trabalhando com a sua folha, né, com o tamanho A4. E aqui nas laterais, na parte direita, esquerda, inferior e a parte superior aqui, você vai perceber que temos essas seguintes informações, largura e altura. Então, são essas margens pré-definidas aqui do seu texto. Então você pode simplesmente marcar que esse aqui é normal, aí ele tem outras opções aqui, ó, estreita, moderada e assim por diante. Então depende muito da sua necessidade. Nesse caso eu vou deixar aqui com o tamanho padrão, nota que ele já aparece aqui, ó, tanto na parte superior quanto na lateral à esquerda e à direita. Eu vou inserir aqui um pequeno texto aqui só para a gente trabalhar com uma formatação e a gente entender essa seguinte informação. Por exemplo, aqui vou fechar o parênteses e dar um Enter, já temos um texto. Então, nessa estrutura aqui de imagens, vocês vão perceber que esse aqui é o normal. Se você quiser um pouco mais estreito, ó, você vai perceber que ele já diminui aqui, ó, o espaçamento aqui e o espaçamento em cima também, tanto na parte inferior quanto na parte direita. Aqui não aparece tanto porque a gente está trabalhando com alinhamento à esquerda, mas se você vier aqui e definir como justificado, você já vai perceber isso de forma mais clara. Ah, mas não modificou nada. Primeiro você deve selecionar. Eu apertei a tecla de atalho Ctrl mais T, clico aqui no menu página inicial, como a gente já tinha visto nos vídeos anteriores, nós temos essa opção aqui, justificado, ó. E aí aqui eu consigo justificar o meu documento. Um ponto bastante importante aqui que vocês precisam entender, que é interessante ter um texto até para você pré-visualizar essa informação. Clicando na opção do menu Layout mais uma vez, margens, e aqui você pode estar testando a sua necessidade. Em casos bem específicos de configuração de documento, você pode utilizar essa opção, que são margens personalizadas. E ele entra nessa opção aqui de margens, você pode definir cada uma dessas informações de acordo com a sua necessidade, superior, inferior, direita, esquerda. Além disso, as outras configurações, como orientação de página, e ele te dá uma pré-visualização aqui. E o local também onde você quer definir, se é documento inteiro ou texto específico, tá? Então, são configurações um pouco mais avançadas, a gente não vai aprofundar esse conteúdo, mas é interessante saber que essa ferramenta de imagens, ela fica nesse local, tá? Então, dando continuidade aqui ao menu Layout, nós temos orientação de página, que é um ponto bem interessante. Por padrão, a gente sempre abre aqui na opção de retrato, mas você pode definir aqui a opção de paisagem também, que é o documento deitado, ó. Então, vou tirar aqui um pouco mais o zoom, vou fazer essa alteração novamente, e aí vocês vão pré-visualizar essa informação. Depende muito do seu texto e a sua necessidade, tá? Além dessas opções, temos aqui a opção de tamanho. Nessa opção de tamanho, na verdade, ele vai definir o tamanho da sua página. Por exemplo, eu vou voltar aqui para o retrato novamente. Por padrão, quando você abre um documento de Word, ele é sempre essa medida aqui, né? Normalmente ele abre nessa medida, que é um A4. O que é um A4? É uma folha de sulfite, né? Uma folha de sulfite com essa largura e essa altura. Por exemplo, aqui a unidade de medida que é centímetro. Só que notem que ele tem outros tipos de documentos com tamanhos diferenciados. Então depende muito do que você precisa, ó. Temos as opções aqui pré-definidas com tamanhos diferenciados aqui, que você possa vir a trabalhar cada um deles aqui, ou simplesmente você pode vir aqui embaixo e definir o tamanho que você precisa, caso ele não apareça nessa lista aqui de documentos pré-definidos, tá? Então, clicando aqui embaixo, você tem a opção de definir o tipo de documento, que são aqueles padrões que aparecem lá em cima. Caso não apareça, você tem a opção de tamanho personalizado e aí você define largura e altura. Lembrando que estamos trabalhando com a unidade de medida aqui, que é os centímetros, e aqui ele dá uma pré-visualização e as demais informações relacionadas aí ao tamanho, tá?
Então, aqui seria uma forma de você estar saindo desse tamanho padrão, que é um A4, e definir o tamanho que você necessita. Então, trabalhamos aqui com a ferramenta tamanho. Além dessa opção de tamanhos, uma ferramenta não tanto utilizada, mas é interessante entender que ela também funciona bem aqui. Você tem a opção de dividir o seu texto em 2 colunas, por exemplo, ó. Isso é bastante utilizado em revistas, jornais, então é uma forma interessante de estar trabalhando. No A4 ele fica meio comprimido, mas dependendo do tipo de documento, pode ser que você precise, ó, mais divisões aí, tá? Então, ou só à esquerda, ou só à direita. Além dessas opções de divisão, de posicionamento aí do seu texto, você pode clicar nessa opção de mais colunas e definir a quantidade pré-definida aqui ou a largura específica da coluna, a quantidade de colunas e a largura de cada coluna. Então é interessante aí você entender cada uma dessas informações, tá? Trabalhamos aqui com a opção de colunas. Aqui dentro do menu Layout e no grupo Configuração de Páginas, temos mais algumas configurações aqui que são bem interessantes. Por exemplo, aquelas configurações de quebras. A gente não vai aprofundar e entender como cada uma funciona de forma individual, mas é importante que você tenha aqui quebra de páginas, você tem colunas, por exemplo, disposição do texto, que isso é interessante, próxima página e outras configurações aqui pré-definidas. Cada uma delas tem uma forma diferente aí de ser trabalhada, uma necessidade diferente, mas o importante é que você entenda que essa ferramenta fica aqui dentro dessa estrutura. Além delas também nós temos a opção de números de linha, por exemplo aqui ó, a gente temos essas opções aqui que você pode definir cada uma delas, e a última opção aqui dentro do grupo configurações de página, que seria a infinização. Então você tem a opção de nenhum, que é o padrão aqui, e tem a opção de automático ou manual. Você pode acessar também essas configurações mais avançadas aqui e definir mais algumas informações aqui de forma manual ou automática também. Bom, trabalhamos aqui com o menu Layout nas configurações de página. Nos próximos vídeos a gente vai entender um pouco mais sobre os próximos grupos aí, tá? Bom, estamos finalizando a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se já gostaram, deixem um like de vocês, compartilhem esse vídeo com mais pessoas. Já aproveite e se inscreva no canal. Por hoje é só e até o próximo vídeo.